Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. E hoje, em nossa aula, nós vamos falar sobre casamento, isso mesmo. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre família e como a família é o projeto de Deus, é uma criação de Deus. A família não é uma criação humana, uma instituição humana. Então, o homem não pode fazer o que quiser ou bem entender dela. A família é um projeto de Deus, então deve-se seguir o projeto e os princípios de Deus. Então, na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre casamento e como também o casamento é um projeto, uma criação do nosso Senhor. Na nossa aula de hoje, nós vamos dividir ela em duas partes. A primeira, nós vamos aqui conversar um pouco sobre o que é casamento. E na segunda parte, nós vamos falar sobre como o casamento precisa ser sustentado por colunas. Casamento é uma construção e toda construção, para se manter em pé, precisa de colunas. Essa será a nossa segunda parte. Para esse início de aula, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 139, verso de número 16. Salmo 139, verso 16. Nós vamos entender algo aqui muito importante. Primeiro, eu quero que você entenda. Não existe, grave muito bem isso que eu vou dizer para você. Não existe casamento ruim ou que esteja fadado ao fracasso. Não existe. Existe sim pessoas que não entenderam o que é o casamento. Então entenda, o ruim, o problema, o fracasso, a coisa ruim dessa história não é o casamento. São as pessoas que não entenderam o que é isso. São as pessoas que são ignorantes acerca dessa tão grandiosa e maravilhosa instituição de Deus. Então entenda isso. Não existe casamento ruim ou que esteja destinado ao fracasso. Existem pessoas que não entenderam o que é casamento. Por que isso é importante entendermos? Porque hoje as pessoas criaram um entendimento, uma mentalidade de que o casamento é algo terrível. É uma instituição terrível, algo que não tem necessidade de se passar na vida, é uma coisa que não vale a pena investimento. Então criaram-se uma imagem ruim, negativa acerca do casamento. Só que não é o casamento que é ruim. Não é o casamento, essa instituição que está fracassada, não. São as pessoas que não entenderam o que é o casamento. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje em nossa aula. Nesse texto que eu pedi para que vocês pudessem abrir e acompanhar, diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Uma das grandes revelações da palavra de Deus é este texto, porque mostra que nós fomos pré-existentes na mente do Senhor. Deus já estava nos vendo, escrevendo a nossa história antes mesmo de nascermos aqui nessa terra. E quando a Bíblia diz aqui que Deus nos viu quando ainda não tínhamos forma, e no seu livro escreveu os nossos dias, quer dizer que Ele planejou a nossa vida. Deus nos viu antes de nascer e planejou a nossa história, escreveu a nossa história. Isso nos leva a um grande pensamento poderoso de que todos nós, eu e você, nós temos propósito. Nós temos uma causa, uma razão de existência. E se você não sabe, uma pessoa quando tem propósito, quer dizer que ela tem sentido de vida. Quando uma pessoa tem propósito, quer dizer que ela tem identidade. Isso é muito importante de nós entendermos, porque uma pessoa que não entendeu o seu propósito é uma pessoa que não tem identidade, ainda ela não sabe quem é, a razão da existência dela, o porquê dela estar aqui. Agora entenda comigo. Se cada pessoa tem um propósito, o que seria o casamento? O que seria o casamento? Primeiro, antes de tudo, casamento é uma aliança. Casamento é uma aliança. Aliança entre um homem e uma mulher.
tá? Essa é uma aliança ao qual Deus abençoa entre um homem e uma mulher. Então, primeiro de tudo, o casamento é uma aliança diante do Senhor. O que seria uma aliança? É um pacto. Eu tenho algo a oferecer e o meu cônjuge também tem algo a me oferecer. Então nós vamos fazer o quê? Uma aliança. Vamos unir as nossas necessidades uma com a outra e assim satisfazê-la. Uma coisa muito importante sobre casamento. Nós não casamos para sermos felizes. Nós casamos com a missão de fazer o outro feliz, ok? A nossa missão é fazer o outro feliz e não ser feliz. Qual é a minha missão em meu casamento? Fazer a minha esposa feliz. Essa é a missão da minha vida, essa é a missão do meu casamento, a minha responsabilidade. O que mais? Olha só, casamento é uma união de propósitos. Casamento é uma união de propósitos. Pensa nisso, que é algo poderoso. Se cada pessoa no mundo tem um propósito, se eu tenho um propósito, a minha esposa tem um propósito, o que seria o casamento? Seria a união desses propósitos. Antes nós vivíamos apenas para nós mesmos. Eu vivia para mim mesmo, mas agora eu casei, agora eu vivo para nós. E esses propósitos agora estão unidos. Para que esses propósitos estão unidos? Aqui está algo muito importante. Essa união existe, o casamento é uma união de propósitos, para que através dessa união, Deus possa se manifestar aqui na terra. Deus, ele se manifesta através da família. Deus se manifesta através do casamento aqui na terra. Então, a união de propósitos, casamento é uma união de propósitos. E olha só que algo interessante. Aqui nós temos o homem, desse lado temos uma mulher. Eles se unem. Através dessa união é gerado novos propósitos, que são os filhos. Então olha só como esse projeto é algo poderoso. Deus criou a família, é um projeto de Deus, e o casamento também não é uma invenção humana. O casamento não é simplesmente uma festa, uma cerimônia. Casamento é uma aliança. Casamento é uma união de propósito, ao qual Deus, através dessa união, irá se materializar a sua vontade, se manifestar aqui na terra. E através dessa união de propósito, é possível gerar novos propósitos. Agora preste bastante atenção nisso, que algo poderoso é este. Imagine, muitas pessoas têm dificuldade em entender qual é o seu propósito pessoal. Entender quem ela é, a razão da existência dela. Agora imagine essa pessoa se unir a outra, que também está enfrentando a mesma dificuldade de conhecer e de reconhecer o seu propósito. Imagine essa união. O que será dessa união? Serão dois desconhecidos, dois problemáticos, duas pessoas que não sabem quem são. Quando elas se unirem, cada uma vai querer pensar em si mesma. Não estão prontos para pensar um no outro. Não estão prontos para unir os propósitos. Por quê? Porque nem elas mesmas sabem o que elas são ou o que elas querem. Elas querem ser felizes, mas não abraçaram a missão de fazer o outro feliz. Veja bem, casamento não é algo egoísta. Casamento agora não existe eu. Casamento agora existe um grande nós. Isso é algo importantíssimo de nós entendermos. Agora, o propósito de cada membro da família está agora ligado um ao outro. Antes você servia a Deus de forma pessoal, você e Deus. Agora, além de você pensar em seu servir a Deus de forma pessoal, você tem que pensar em nós, você, sua esposa, ou você e seu esposo, em servir a Deus. Agora o propósito de cada um está ligado um ao outro. Isso é casamento. Casamento é a união de propósitos. Casamento é uma aliança. Agora entenda, não existe casamento ruim. Se o seu casamento está ruim ou enfrentando grande dificuldade,
Ou talvez você que está me ouvindo já passou por experiências ruins, casamento, divórcio, e você talvez não entendeu o que aconteceu. Talvez isso poderá te ajudar. Talvez você que está enfrentando dificuldade hoje, isso poderá te ajudar. Casamento é uma união de propósito. Casamento é uma aliança. E é uma aliança feita diante do Senhor. E uma aliança ao qual o Senhor abençoa, ela não pode ser quebrada. A Bíblia diz que o que Deus uniu, não separe o homem. Então é algo importantíssimo de nós entendermos que o casamento é uma aliança e é uma aliança que foi abençoada por Deus para ser eterna, até que a morte os separe. Essa é a aliança que ela é feita diante do Senhor. Então o casamento não é simplesmente uma festa, casamento não é simplesmente uma cerimônia, casamento é uma das coisas mais sérias, é uma das maiores responsabilidades que o homem ou a mulher pode assumir. Por quê? Porque eles simplesmente não estão assumindo um compromisso um com o outro, eles estão assumindo um compromisso um com o outro diante de Deus. Deus é a maior testemunha do matrimônio. Deus é a maior testemunha de um casamento. Então, isso é casamento. Casamento é uma aliança. Casamento é uma união de propósitos. Em nossa segunda parte aqui da nossa aula, nós vamos falar sobre colunas. Isso mesmo, colunas. Uma das grandes revelações acerca do casamento é que casamento é uma construção. Nenhuma construção fica em pé se não tiver colunas. Nós, quando passamos por uma grande construção, talvez não vemos as colunas, mas elas estão ali. E elas fazem uma grande diferença. O que mantém uma grande construção em pé, firme, são as colunas. Em muitos casamentos hoje, as colunas têm sido tiradas. Em muitos casamentos hoje, as pessoas não estão preocupadas em colocar as colunas para que depois comece uma construção. Casamento é uma construção. Uma das coisas importantes de entendermos é que casamento não é uma união de propósitos, mas de pessoas que não são perfeitas, de pessoas que estão trabalhando a cada dia para ser melhor, de pessoas que são imperfeitas, cheias de erros, cheias de defeitos. Se você casou ou vai casar, você pode ter certeza, a pessoa que você ama, que hoje talvez você vê como um príncipe ou uma princesa, vai te magoar. Uma hora ela vai errar e ele vai errar com você. Por quê? Estamos em construção. E em toda a construção tem os momentos difíceis, tem os momentos de dificuldade. Então olha só, para que um casamento dê certo, para que um casamento tenha sucesso, é necessário ter e manter as colunas que o possam sustentar. E aqui eu vou citar para você algumas colunas que são indispensáveis em um casamento, para que ele possa ter sustento, para que ele possa se manter firme. Uma das coisas interessantes que nós vemos na palavra de Deus, e isso nós vemos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, verso 48, nós vemos que ali veio uma tempestade. E essa tempestade, ela veio sobre dois tipos de pessoas. Ela veio sobre um homem prudente e um homem imprudente. O homem imprudente alicerçou a sua construção, construiu ela na areia, sem sustento algum, sem preocupação com colunas para manter firme. Mas nós vemos que do outro lado tinha um homem prudente. E esse homem prudente cavou uma profunda vala e ali na rocha lançou o seu fundamento. Ele se preocupou em construir uma boa base, uma boa coluna para que o casamento, ou para que a casa dele, melhor dizendo, pudesse se manter firme no dia da tempestade. O interessante nesse texto é que a tempestade veio para ambos. Então o problema muitas vezes em nossa vida não é a dificuldade que enfrentamos, não é o grau do erro que o meu cônjuge cometeu contra mim, não é o grau de dificuldade, o tamanho do problema que nós estamos enfrentando, não, talvez não é isso. O problema está na base, o problema está no fundamento, o problema está nas colunas. Porque tempestade, o dia difícil, todos nós vamos enfrentar. Eu vou enfrentar, você vai enfrentar, mas como é que está a sua base? Como é que está as suas colunas?
onde a sua casa está alicerçada, onde você está construindo ou mantendo firme a sua família, o seu casamento, onde? Aí é que está o problema. Onde está sendo construída a nossa casa? Então, olha só, casamento é uma construção. E para construir algo dá trabalho. Para construir algo precisa e exige o nosso esforço. Vamos olhar para isso. Primeira coluna que é indispensável em uma família, em um casamento, para que ele possa se manter firme no dia mau, no dia difícil, no dia da tempestade. A coluna que vai manter firme, de pé, o seu casamento e vai dar prosperidade e sucesso a ele. Primeiro, honra. Honrar a Deus. A primeira coluna que deve haver no seu casamento, na sua família, é honrar a Deus. Honrar significa dar lugar de prioridade. Em muitas casas, em muitos lares, essa coluna já foi tirada há muito tempo. As pessoas não estão dando a Deus o lugar de prioridade em seus lares. Casamento, antes de tudo, antes de ser uma união de propósito, antes de ser uma festa, uma cerimônia, casamento é uma aliança com Deus. Guarde muito bem isso, é uma aliança com Deus. Então a primeira coluna que precisa haver em nossa casa, em nosso casamento, é honrar a Deus, dar a Ele o lugar de prioridade. Se o Senhor não for o primeiro em nossa casa, a nossa casa irá à ruína. Se Ele não for o primeiro em nosso casamento vai fracassar, o divórcio vai chegar, a infidelidade vai chegar, algo ruim irá acontecer e esse casamento vai se acabar. Segunda coluna que precisa haver em nossa casa para que ela possa se manter firme, para que o casamento possa prosperar, ter sucesso, fidelidade. Fidelidade. O que seria fidelidade? Fidelidade quer dizer ser fiel. Só que olha só, fidelidade é honrar o cônjuge na ausência. Ser fiel enquanto a esposa ou a esposa está vendo é uma coisa, mas e ser fiel na ausência? Quando nenhum está perto do outro, quando estamos sozinhos, quem nós somos quando estamos sozinhos? Ser fiel é uma coluna indispensável em um lar, em um matrimônio, em um casamento. Ser fiel na ausência. Vamos lá, a terceira coluna que deve haver em nosso casamento, em nossa casa: comunicação. Comunicação. Na próxima aula, na terceira aula, nós vamos falar sobre o poder da comunicação. Mas aqui eu adianto para você algo. A terceira coluna é a comunicação, que quer dizer um diálogo constante. Um diálogo constante. O marido, a esposa, os filhos, eles sempre, constantemente estão conversando, dialogando. Eles não são como estranhos dentro de casa, não conversam, não sabem do dia um do outro, da vida um do outro, não. Eles mantêm um diálogo constante e olha só, um diálogo constante sobre tudo. Algo que não pode haver em um casamento são segredos. Um diálogo constante sobre tudo. E por último, a quarta coluna que deve haver em nosso casamento, em nossa casa: o perdão. Existem duas coisas que devem caminhar juntas em uma aliança, em um casamento: amor, porque o amor supera tudo, e o perdão. Por que o perdão? Porque você pode ter certeza que o seu marido ou a sua esposa vai errar com você. E você tem que estar disposto a perdoar. Ah, mas eu sou obrigado a perdoar. Nós não somos obrigados a nada. Né? Nem Deus nos obriga a fazer nada, mas a Bíblia nos aconselha, nos recomenda a ser como Jesus. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, verso 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que é perdoar? Perdoar é renunciar ao passado, para curar o seu presente, para que você possa ter esperança de uma construção no futuro. Isso é perdão. Perdão não é esquecer o que foi feito, não é esquecer a traição,
não é esquecer aquilo que te feriu, não é esquecer, é renunciar. Decidir que aquilo não vai te ferir mais. É renunciar o passado para curar o seu presente, para construir um futuro. Mas até que ponto eu devo perdoar o meu cônjuge? Até que ponto? A Bíblia nos diz que nós devemos perdoar uns aos outros na mesma proporção que fomos perdoados. Em Colossenses 3,13 fala que nós fomos perdoados pelo Senhor sobre toda a culpa, sobre toda a condenação. A Bíblia diz: perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Então são colunas indispensáveis em um casamento, em um lar: honrar a Deus, fidelidade, comunicação e perdão. Se a sua casa estiver sendo construída sobre essas colunas, se prepare, porque Deus vai prosperar o seu lar. Se prepare, porque Deus vai prosperar e abençoar este lar. Você pode ter certeza que a sua casa, a sua família, seu casamento, seus filhos terão a bênção do Senhor. Muito bem, meus amigos, essa é a nossa segunda aula. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui após assistir essa aula. Não esqueça de dizer o quanto você aprendeu. Se tiver dúvidas ou querer informações, nos procure aqui pelo nosso WhatsApp. Mas eu tenho certeza que Deus está fazendo coisas grandes em nossa vida, em sua vida, nesses dias. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.